Olá, boa noite. Você já fez seu exame de rotina este ano? Já foi ao ginecologista e, no caso dos homens, ao urologista? Ainda não? Então preste atenção nestes dados. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer revelou que de 2012 para 2013 seriam registrados no país 518.510 novos casos da doença. É assustador. Só o câncer de próstata são 60.180 novos casos, o que significa dizer 62 novos pacientes a cada 100 mil homens. Já o câncer de mama e o de colo de útero juntos somam 70.220 novos registros, o que representa 70 novos pacientes a cada 100 mil mulheres. E aí, já está pensando em procurar um médico durante a próxima semana? Pois se os números não foram suficientes, prestem atenção nas orientações que serão repassadas no programa de hoje. Meus convidados são Tibério Moreno Júnior, que é médico da Sociedade Brasileira de Urologia, e Rogério Brandão, que é oncologista. Boa noite. Boa noite, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa noite, Eliana. E, Tibério, eu lhe pergunto, por semana, quantos casos de câncer de próstata você atende? Olha, isso varia muito de semana para semana, mas chega a ser em torno de 5 casos por semana. Não apenas eu, mas eu e meu grupo. Então a gente atende pelo menos 5 casos de câncer de próstata e opera uma média de 3 pacientes por semana. Quer dizer, é um número alto. É um número muito alto e está exatamente baseado, lastreado no dado que você acabou de falar. Nesse ano de 2013 estão esperados mais 69 mil casos no Brasil. Então a incidência é muito alta. É o segundo câncer mais comum em homens no mundo inteiro. E daí a necessidade de se fazer uma avaliação, um check-up anual para se tentar descobrir a doença no estágio inicial, que é o estágio que você pode curar o paciente. Diferentemente dos homens, doutor Rogério, as mulheres, eu acho que elas se cuidam mais, elas vão mais ao médico, né? Tanto é que juntos o câncer de mama e o câncer do colo do útero ultrapassam esse índice. Mas as mulheres, praticamente, elas vão mais ao médico. Isso é uma realidade. As mulheres costumam ter uma atenção à saúde mais do que os homens, mas não só dentro da oncologia, como também dentro das outras especialidades, né? As mulheres sempre estão mais presentes. Mas, infelizmente, devido às dificuldades de acesso à rede básica de saúde, principalmente dentro do serviço público, as nossas pacientes continuam chegando tardiamente aos serviços de saúde e tardiamente encaminhada aos centros de especialidade, fazendo com que os seus casos particulares sejam diagnosticados já em fases mais avançadas da doença, no caso do câncer de colo uterino e no caso do câncer de mama. E isso influi decisivamente nos índices de curabilidade da doença. Então, o que fazer? Se a mulher que está em casa, ou ela tem dificuldades para ter acesso, né, ao serviço básico de saúde, ela tem algo que ela pode fazer de fato, algum sintoma que ela vai estar sentindo, eita, tem alguma coisa de errado, eu tenho que procurar um médico. E, de repente, não procurar um clínico geral, que talvez seria o primeiro passo, mas já ir direto para um especialista? Não. O câncer de colo uterino, ele é diagnosticado, ele pode ser diagnosticado quando a célula está doente. Quer dizer, quando a doença sai da célula e começa os seus estágios iniciais até se tornar um câncer invasor em estadiamento 1, daí subir o grau, estadiamento 2, 3 ou 4, existe um interstício de anos entre cada essa fase. Nas fases iniciais, a doença é completamente assintomática. É por isso que elas devem fazer os exames preventivos. Toda mulher sexualmente ativa deve se submeter a um exame de Papa Nicolau anualmente. A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem as mesmas recomendações de guidelines para a prevenção de câncer de mama e de câncer de colo uterino. Toda mulher sexualmente ativa deve e é importante que compareçam ao seu ginecologista e a um serviço de saúde para fazer o exame de Papa Nicolau, que é um exame bastante simples. E toda mulher,
após os 40 anos, devem fazer a sua primeira mamografia e o seu primeiro screening para câncer de mama. Se na família dela existem outros casos de câncer de mama, particularmente em parentes de primeiro grau e em idade mais precoce, ela deve começar a prevenção aos 35 anos. Com esses cuidados, o diagnóstico do câncer pode ser feito precocemente. E o diagnóstico precoce significa a cura da doença. O câncer de colo uterino tratado quando ele está numa situação in situ ou estadiamento 1 ou 2, o índice de cura se aproxima aos 100%. O câncer de mama no estadiamento 1, o tumor in situ, estadiamento 1, a curabilidade é de 98%, 100%. No estadiamento 2, 87% a 93%. No estadiamento 3, já cai para um número aproximado aos 60%. Dependendo de que estágio, se a mulher procurar o médico, tem cura. Tem cura, é muito importante. É muito importante. Doutor, acontece a mesma coisa com o homem quando é diagnosticado um câncer de próstata? Sim, com certeza. As recomendações mundiais, que foram recentemente mudadas um pouco agora no Congresso Americano de Urologia, na cidade de San Diego, mas o que se recomenda ainda hoje no Brasil é começar o check-up aos 50 anos de idade. Para quem tem história familiar de câncer de próstata, deve-se iniciar o check-up então aos 45 anos de idade. E o check-up ele é muito simples. Ele consiste apenas de uma conversa com o paciente, a solicitação de um exame de sangue chamado PSA, de um ultrassom do sistema urinário e próstata e principalmente o toque retal. Então, é essa conjunção de exames que vai fazer com que o urologista tenha uma noção exata de como está a próstata daquele paciente. No sinal de alguma dúvida diagnóstica ou então de alguma suspeita mesmo de câncer de próstata, então está indicado se fazer uma biópsia de próstata. É a biópsia de próstata que vai confirmar ou excluir o câncer de próstata. Agora, a gente falou aqui num dado que preocupa, né? São 60 mil novos casos este ano, em 2013. Mas, no entanto, a gente acredita, ou a medicina acredita, que esse número possa ser ainda maior em casos de câncer de próstata, porque muitos homens, para não dizer a maioria, né, não procuram pelo médico. Todos esses dados são dados estatísticos, né? Sempre existe uma subnotificação, sempre existe um erro estatístico nisso. Na prática, a gente acredita que seja mais do que isso. Mas hoje em dia também está sendo muito levantado o conceito de doença clinicamente significante. Ou seja, aquela doença, aquele câncer de próstata, que efetivamente, se não for tratado, vai evoluir para uma doença mais avançada, que a gente vai falar no programa mais tarde. Então, é esse caso específico que realmente necessita de tratamento. Alguns casos de câncer de próstata, principalmente em homens mais velhos, com PSA baixo e com grau do tumor, o grau de Gleason baixo, a gente pode acompanhar esses casos. Mas isso tem que ser levado em consideração caso a caso. Isso não pode ser generalizado. E o urologista é a pessoa especializada para tratar desses casos. Quer dizer, a pessoa não precisa, no caso do homem, não precisa procurar por um clínico geral, ele pode ir direto para um urologista. Pode. Muitas vezes o paciente já vem do clínico geral, já com o exame de PSA feito. Mas, enfatizando, só o exame de PSA não é suficiente para se fazer um check-up da próstata. Tem que se ter também o exame físico, que é feito através do toque retal. E quem faz o toque retal é o urologista. Às vezes a gente brinca muito, né? Mas, por exemplo, assim, muitos homens, quando falam em procurar um urologista, não querem saber justamente por conta desse toque. Né? Há o preconceito, há a história do machismo, e isso acaba atrapalhando. Eu abro um parêntese aqui para reforçar o conceito que Tibério falou. É preciso que se entenda que o PSA é uma sigla em inglês, significa antígeno específico da próstata. Mas ele não é um antígeno específico do câncer de próstata. O paciente pode ter um câncer de próstata com PSA absolutamente normal. Daí a importância do exame ser feito dentro de todo o seu conjunto. O exame urológico, o toque digital, o exame de imagem através da ultrassonografia e a dosagem do PSA. O que a gente poderia dizer que é mito dentro dessas duas áreas, do câncer de próstata e do câncer de colo de útero e de mama? Bem, por exemplo, um mito, já que você falou em mito. De vez em quando chega no consultório, o paciente perguntando se fizer muita relação sexual vai ter câncer de próstata. Isso é mito.
Outra coisa que é mito, o paciente pensa que vai fazer uma vasectomia, ou seja, uma cirurgia pequena para ficar estéril, não ter mais filhos, que vai aumentar a chance de ter câncer de próstata. Isso também é mito. Na verdade, até hoje, tirando a influência genética, tirando também um pouco da influência alimentar, que alguns estudos mostram que comidas ricas em gorduras polissaturadas, feita comida americana, por exemplo, muito oleosa, que isso pode aumentar a incidência de câncer de próstata. O resto, não existe nenhuma comprovação científica que aumente a incidência de câncer de próstata. Eu diria que em relação ao câncer de próstata, a gente, em estudos epidemiológicos, a gente poderia ressaltar 2 fatores de riscos importantes. Um, a idade do paciente. Quanto mais idoso ele for, maior o risco dele de vir a ter um câncer de próstata. E a outra, a etnia. A etnia também é um fator de risco completamente conhecido e é padrão no mundo inteiro. A raça negra é mais acometida cerca de 1,6 vezes em relação à raça branca. Quer dizer, existem os fatores alimentares sim, mas os 2 mais importantes seriam a idade e raça. E em relação ao câncer de colo uterino, eu não vejo muito mito. O câncer de colo uterino é uma doença extremamente preocupante, principalmente nos países onde a atenção básica de saúde, as condições de desenvolvimento ainda não são adequadas, como é o nosso caso. O câncer de colo uterino está ligado com um vírus, né, que é o vírus HPV. É preciso aqui abrir um parêntese para não criar uma celeuma desnecessária. Nem todo HPV é carcinogênico, né? Existem 2 famílias grandes de HPV, grupo A e grupo B. O grupo B, algumas cepas são carcinogênicas, como a 16, a 18, a 33, mas mesmo as pacientes acometidas com infecção por HPV carcinogênico, não quer dizer que ela vá ter o câncer de colo uterino. A maioria dessas pacientes vão ficar boa com médico, sem médico, apesar de médicos, em um período de 6 meses a 2 anos, que é uma tendência mesmo à cura natural dessas infecções por HPV. Mas essas pessoas acometidas pela infecção tem que ter uma atenção maior. E aonde você são tiver, propensas, e aonde você tiver o HPV e você tiver uma mucosa, quer dizer, um tecido interno como o colo uterino, a margem anal, a boca, você pode ter a promoção de câncer. Doutor Tibério, todo homem terá câncer de próstata? Teoricamente sim, porque o câncer de próstata, como o Rogério falou, tem a ver com a idade. Então, o câncer de próstata hoje é considerado basicamente uma doença degenerativa, como outras doenças degenerativas. Então não tem escapatória. Não, mas... Mais cedo ou mais tarde, todo homem terá câncer de próstata. Teoricamente sim. Existem estudos feitos em cadáveres. Se nós estudarmos homens ao redor dos 80 anos de idade que faleceram por qualquer causa, faleceu de pneumonia, de infarto, de AVC, foi atropelado, quer dizer, e eu vou estudar as próstatas desses cadáveres, eu vou encontrar um número próximo a 83, 85% de cânceres nesses cadáveres assintomáticos, e morreu de qualquer causa. Agora, cerca de 7% desses tumores é que teriam potencial evolutivo. Quer dizer, na época pré-PSA, a maioria dos homens idosos morriam sem nem saber que tinham câncer de próstata. O PSA é um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa para o diagnóstico precoce. Então, com o advento do PSA, os urologistas começaram a diagnosticar a doença em fases muito precoces, muito paciente está sendo operado, mas existe uma porção, mas esse aumento de cirurgias iniciais não modificou a curva de mortalidade. Exato. Quer dizer, alguns quem pacientes... está chegando, quem está superando, que estava no início. Exatamente. Mas o pessoal que está mais à frente não está sem cirurgia. Bom, gente, no próximo bloco eles vão responder as perguntas que vocês enviaram. É rapidinho, o tempo de tomar um copo com água e voltar.
E o Ponto de Vista recebe hoje os médicos Tibério Moreno Júnior, médico da Sociedade Brasileira de Urologia, e Rogério Brandão, que é oncologista. Em discussão, o diagnóstico precoce e a cura do câncer. E nós temos aqui, Tibério e Rogério, uma série de perguntas que os telespectadores enviaram para a gente. E eu vou começar perguntando para você, Tibério. O Rodrigo do Cabo do Santo Agostinho, ele pergunta o seguinte, e na realidade, você já até explicou no primeiro parte do programa, só com o exame do PSA é possível saber se a pessoa tem câncer de próstata ou não? Não, exclusivamente só o PSA, não. Cerca de 20% a 30% dos pacientes com câncer de próstata tem o PSA normal. Muitos desses casos, inclusive, só são diagnosticados pelo toque retal. O que é um PSA normal? O PSA normal varia muito, o conceito de PSA normal também tem que se avaliar a faixa etária do paciente, uma série de fatores. Mas, de uma forma geral, é considerado normal o PSA entre 2,5 até, no máximo, 4. Daí a necessidade de ter que fazer o exame de rotina para poder saber, né? Se porque os diferenciais de PSA, existe o PSA, densidade de PSA, PSA velocidade, porcentagem do PSA livre, enfim, são vários derivativos do PSA, que só quem sabe avaliar bem isso é o urologista. Então, realmente, é o urologista que tem que avaliar o valor do PSA do paciente. Tá certo. Rogério, a Mônica do bairro da Torre, no Recife, ela pergunta, o câncer do colo de útero é contagioso? O câncer de colo de útero, ele é considerado, ele vem, o grande fator de risco é a infecção pelo HPV. E o HPV é uma doença sexualmente transmissível. O homem, ele é portador silencioso do HPV. A mulher também pode ter a infecção pelo HPV e não ter sintomas. Quer dizer, como é uma doença sexualmente transmissível, ela pode passar de pessoa para pessoa a infecção pelo HPV. Agora, o câncer em si, nenhum câncer é contagioso, ok? Então, a infecção pelo HPV, ela pode ser transmissível. Agora, o câncer não. A promoção do câncer na pessoa é uma história diferente. Os eventos moleculares que ocorrem são na própria pessoa. Na própria pessoa. Marcelo, que mora em Nova Descoberta, no Recife, ele pergunta o seguinte, que se a promiscuidade, Tibério, aumenta a possibilidade do câncer de próstata? Bem, especificamente falando em relação à promiscuidade, eu vou abrir um parênteses para responder mais ou menos o que Rogério já falou. O maior problema da promiscuidade em si, em relação especificamente a câncer, é o vírus HPV. O HPV, ele causa câncer também no homem de pênis. E é sexualmente transmissível para a mulher pega o câncer de colo do útero. Mas as outras doenças venéreas, como por exemplo a gonorreia, a clamídia, o micoplasma, basicamente não levam o paciente a desenvolver o câncer de próstata. Então, de uma forma geral, a promiscuidade em relação ao câncer é basicamente ligada ao HPV para câncer de pênis. E aí, Tibério, pegando um gancho nessa informação que você está dando, é que essas doenças na próstata, a infecção pela clamídia, ele produz uma inflamação na próstata, conhecida como prostatite. A prostatite pode ser causa de elevação do PSA. Exatamente. E o paciente não ter câncer. Isso é um outro fator que indica que o exame com o urologista é imprescindível, porque o PSA, como eu falei, ele é um antígeno específico da próstata e não do câncer de próstata. O paciente, a pessoa, o homem, ele deve quantas vezes, de quanto em quanto tempo ao urologista? Bem, a recomendação é de o homem, a partir dos 45 ou 50 anos, ir ao urologista anualmente. Quando é um caso totalmente normal, sem nenhum sinal ou sintoma de câncer de próstata, você pode até fazer isso bianualmente. Mas a recomendação principal é ir anualmente. Anualmente. Uma vez ao ano. Bom, nós temos aqui, Tibério, o senhor Pedro de Nazaré da Mata, ele pergunta, em caso de cirurgia de próstata, o homem fica impotente? Bem, a chance média de impotência com qualquer tipo de cirurgia para câncer de próstata gira em torno de 20 a 80 a 100%. Depende muito de dois fatores, basicamente. Da extensão da doença e também da experiência do cirurgião. Não muda muito a taxa de impotência em relação ao tipo de cirurgia para câncer que ele fez. O tipo de cirurgia que eu falo é ou por cirurgia aberta ou por cirurgia laparoscópica e mais ultimamente pela cirurgia robótica, que nada mais é do que uma cirurgia laparoscópica auxiliada com robô. Os resultados são semelhantes.
nesse dado específico, é mais importante a experiência do médico do que basicamente a via de acesso e técnica cirúrgica empregada. Você falou em 3 tipos de cirurgia, né? Aberta, robótica e com o vídeo. O que é mais feito hoje com maior frequência? Bem, deixar bem claro que basicamente, tem várias meta-análises hoje já publicadas, os 3 tipos de abordagem para tratar o câncer de próstata curam basicamente da mesma forma. Ou seja, ou cirurgia aberta, ou laparoscópica, ou robótica, tem uma taxa de cura excelente, acima de 90%. O que muda basicamente de uma cirurgia para outra é a morbidade para o paciente, ou seja, é o grau de agressão da cirurgia. Por exemplo, o processo de recuperação. Consequentemente, sim. Por exemplo, a cirurgia aberta é feita com um corte grande que vai do umbigo até a raiz do pênis. Na laparoscopia e na robótica, a cirurgia é feita com 4 a 6 furinhos pequenininhos na barriga, onde a gente insufla gás carbônico para poder ter acesso à próstata e operar tudo vendo no monitor de TV. Consequentemente, já que na laparoscopia e na robótica a gente não abre a barriga do paciente, a taxa de dor, de perda sanguínea, o tempo de internamento e de recuperação para voltar às suas atividades é muito menor nas cirurgias minimamente invasivas. Isso é bom. Bom, Renata, Rogério, do Alto do Pascoal, ela pergunta o seguinte: como é o tratamento para quem tem esse tipo de câncer, de mama e colo de útero, principalmente? O câncer de mama e o câncer de colo uterino, eles podem ser tratados com cirurgia, com radioterapia, com hormonioterapia e quimioterapia. Para o câncer de colo uterino, nas fases iniciais, quando você tem a doença limitada ao útero ou apenas ao terço superior da vagina, o melhor tratamento é a cirurgia. É uma cirurgia chamada cirurgia de Wertheim-Meigs. É a panesterectomia, quer dizer, a tirada do útero e dos anexos e dos tecidos vizinhos. Quando há comprometimento do terço superior da vagina, essas pacientes têm, após a cirurgia, indicação de receber radioterapia. Na doença mais extensa, quando o terço médio ou inferior da vagina está comprometido, ou quando a doença se estende aos tecidos vizinhos do útero, que nós chamamos paramétrios, essa paciente deve receber a quimioterapia e a radioterapia. E na doença mais avançada, para o colo uterino, você tem apenas a quimioterapia. Na mama, na doença inicial, na doença localizada, a cirurgia, que hoje pode ser feita de forma conservadora, sem grandes mutilações, conservando a mama. E no caso de cirurgia conservadora, complementando com a radioterapia. Se as pacientes têm receptores hormonais presentes, que vão ser demonstrados por exames, ela vai receber hormonioterapia e, de acordo com o estadiamento dela também, o grau de comprometimento axilar, o tipo de tumor, o grau de diferenciação, ela pode receber quimioterapia adjuvante, que é como se fosse um tratamento profilático. Agora é o seguinte, na próstata, o exame ele tem que começar a partir dos 45 anos no homem. E na mulher? A mulher jovem, ela pode ter o câncer de mama, ela pode ter o câncer de colo de útero, indifere da idade. Toda mulher sexualmente ativa tem que fazer a prevenção do câncer ginecológico, câncer de colo uterino anualmente. Se a mulher tem história familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau, a recomendação é começar a profilaxia aos 35 anos. É o exame de palpação da mama feito com o seu mastologista e a mamografia. Se não, ela faz a primeira mamografia aos 40 anos. Tibério, o Flávio do bairro de Boa Viagem, no Recife, ele faz o seguinte: quais os cuidados que o homem deve ter para prevenir o câncer de próstata? Isso aí é uma coisa que seria muito bom se existisse uma prevenção eficaz para o câncer de próstata. Na verdade, infelizmente, não existe nenhum tratamento ou prevenção eficaz para o câncer de próstata. O que existe, sim, é o check-up anual para a gente tentar diagnosticar a doença no estágio mais inicial possível. Existem basicamente duas grandes classes de câncer de próstata. Tem as doenças localizadas e as doenças avançadas. As doenças localizadas são aquelas onde o tumor só está dentro da próstata. E essa doença é a que é curável, com cirurgia ou então com radioterapia. Já a doença avançada é uma doença que, infelizmente, não é mais curável. A gente tem até como paliar a doença, segurar para que a doença não progrida, mas não tem mais como curá-la. Então, mais do que prevenção em câncer de próstata, o importante é
a detecção precoce. Então, isso só é feito com check-up anual preventivo a partir dos 45 ou 50 anos de idade. Ele não tem essa história de ou o que comer, ou atividade física, Isso nada aí disso pesa. Isso aí, na verdade, não tem também, do ponto de vista científico, nada efetivamente provado. Agora, claro, uma pessoa, um homem que tem uma vida saudável, que tem uma atividade física regular, que não bebe muito, que não fuma, que come comidas naturais, frutas, verduras, que evitam comidas, como eu já falei no primeiro bloco, comidas ricas em gorduras poliinsaturadas. Então, esse paciente, teoricamente, vai ter uma chance de ter câncer de próstata menor do que uma pessoa desregrada. Existem algumas substâncias também, como o licopeno, que é presente no tomate, algumas moléculas que tenham cádmio, selênio, molibdênio, que existem em vários tipos de comida, que também pode diminuir a chance de câncer de próstata. O ômega 3, que é muito rico em peixe, principalmente no salmão, não é isso? É o salmão, não é? Também pode diminuir a incidência de câncer de próstata. Mas todos esses dados são dados que ainda não foram cientificamente comprovados. Ok. Rogério, Flávia de Casa Amarela pergunta o seguinte: como evitar o câncer de colo de útero ou câncer de mama? Tem como evitar na realidade ou não? Não, veja bem, não existe nada que você possa fazer para se evitar o câncer. Você pode ter diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai permitir tratamentos com intenção curativa. As recomendações que Tibério falou, em termos de cuidados pessoais, de hábitos de vida, cuidados alimentares, isso são válidas para qualquer tipo de câncer. Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, ela recomenda, não quer ter câncer, primeiro, não fume. Né? 30% da mortalidade em câncer poderia ser evitada apenas em se deixando de fumar. Quando se fala tabagismo e câncer, a gente sempre pensa em câncer de pulmão. Mas na área de Tibério nós temos o câncer de bexiga, por exemplo. De o principal fator de risco. O principal fator de risco para câncer de bexiga é tabagismo. Cigarro, 80%. Né? Quer dizer, é tabagismo. Quer dizer, o tabagismo, 30% da mortalidade em câncer poderia ser evitado apenas nisso. Quer dizer, bons hábitos de vida, alimentação saudável. Mudança de estilo de vida das pessoas. Exatamente. Sem a menor dúvida. E isso inclui, dentro dessa mudança de estilo de vida, de você tiver uma atividade física, da alimentação, é você também aprender, criar o hábito de procurar um médico, de fazer o exame precoce. Sem a menor dúvida. Exatamente, veja bem, os cuidados de prevenção à saúde em relação a câncer, que já foi citado por mim e por Tibério, isso não vai evitar que a pessoa tenha um câncer, mas vai permitir que a doença seja diagnosticada em fase precoce. E o diagnóstico precoce é igual à cura. Né? Se você deixa o câncer de próstata avançar muito, quer dizer, se ele sai da próstata e atinge os ossos ou atinge o linfonodo, a doença não é mais curável, a doença é tratável e hoje em dia é cada vez mais tratável. Nos últimos 8 anos, a quantidade de novas drogas, de novos tratamentos que surgiram é uma coisa impressionante. Mesmo hoje, para doenças em situações que antigamente, doenças hormônio refratária, doença com câncer avançado, situação desesperadora, hoje nós conseguimos dar uma qualidade de vida e uma sobrevida melhor aos pacientes com essa droga. Mas o diagnóstico precoce cura a doença. O objetivo é curar. Essa é a principal orientação, pessoal, Exatamente. Dica que o senhor deixa aí para o telespectador. É diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, quer dizer, fazer a prevenção, procurar o urologista depois dos 40 anos, fazer o exame digital, fazer o PSA, fazer ultrassom. As mulheres em relação ao colo uterino, se for sexualmente ativa, procure um posto de saúde, vá fazer seu Papa Nicolau. Depois dos 40 anos, faça a sua mamografia. Tibério, o nosso tempo está esgotando, mas aí a sua dica final aí para quem está em casa, para os homens. Bem, se cuidar, ter uma vida bem regrada, se alimentar bem, tomar bastante líquido, evitar o fumo e procurar o urologista regularmente a partir dos 40 a 45 anos. Exato, ficou aí a dica para vocês. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você também pode deixar o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite, um excelente domingo para vocês e até o próximo fim de semana.